Olá a todas e a todos, este é o canal Biarticulando. Hoje estamos aqui no Grupo Dignidade, na Praça Carlos Gomes, em Curitiba, para conversar sobre ISTs, HIV e AIDS com um pesquisador e ativista do tema. Historiador, professor, jornalista formado, tradutor de francês, mestre em História Social pela USP, militante LGBTI há mais de 15 anos e atualmente coordenador da roda de conversa do grupo I igual I. Tenho o prazer de receber Augusto Mena Barreto. Seja bem-vindo, Guto. Guto, eu gostaria de saber de você, primeiro, se você podia nos contar um pouco mais sobre essa roda de conversa que você está coordenando agora e o que ela é, quais são os objetivos principais e quem faz parte. Então, a roda de conversa ela nasceu no começo do ano, aqui no Dignidade, e ela foi, na verdade, iniciativa de outra pessoa, e essa pessoa acabou não fazendo mais a coordenação, e aí eu acabei assumindo meio naturalmente, assim, meio porque eu estava interessado, e aí continuei desde então. Ela acontecia a cada 15 dias e agora ela acontece uma vez por semana. E ela reúne, num bate-papo descontraído, assim, pessoas que vivem com HIV. Sim. Ou, eventualmente, também pessoas que convivem. As pessoas que convivem seriam os namorados, as famílias das pessoas que vivem com HIV hoje, aqui em Curitiba e na região metropolitana. Compreendi. E qual que é o principal objetivo de vocês com essas rodas de conversa? O objetivo da roda é criar uma rede de proteção para as pessoas que vivem com HIV, principalmente na questão de apoio mútuo, para resolver problemas que surgem no dia a dia, mas também para ter aquele apoio de amizade, de uma rede de proteção mesmo, para que essas pessoas continuem o tratamento, né? Porque uma das dificuldades hoje no Brasil, para quem tem o diagnóstico de HIV, é a adesão ao tratamento. Compreendi. Não porque os medicamentos têm efeitos colaterais, não é por isso, mas muitas vezes a dificuldade é a aceitação do diagnóstico. Como o HIV tem ainda uma carga de preconceito muito forte da sociedade e tem um estigma social muito grande, as pessoas às vezes não conseguem aceitar o diagnóstico. E aí, com essa não aceitação, muitas vezes acontece o abandono do tratamento. Compreendi. E esse abandono do tratamento, além da pessoa poder vir a desenvolver a AIDS, ela também pode criar novas formas de vírus, novos cepas de vírus resistentes à medicação. Então é importante que essas pessoas mantenham o tratamento, né? Me parece que é também algo de acolhimento, né, dessas pessoas. Isso. O principal objetivo, na verdade, é esse. É o acolhimento das pessoas. Algumas pessoas, inclusive, é um grupo bem variado. Tem pessoas que têm o diagnóstico há 20 anos, há 30 anos. E tem pessoas que têm o diagnóstico há uma semana. Compreendi. 15 dias, às vezes. E Guto, será que você poderia dizer para os seguidores do Biarticulando qual é o termo correto? IST ou DST? O termo correto hoje é IST, porque DST é de doença sexualmente transmissível, né? O nome doença é incorreto porque muitas vezes as infecções que são sexualmente transmissíveis, elas não têm sintomas, então elas não são doenças, e também porque doença tem uma carga de preconceito muito grande. Então, uma forma da gente conversar sobre o assunto, conversar sobre sexualidade, que é a única forma de prevenir realmente as ISTs e o HIV, é conversando sobre sexualidade. Sim. Então, a OMS decidiu trocar, né, o termo doença por infecção para facilitar, diminuir a carga, o julgamento moral. Sim. E, Guto, para ficar claro a distinção para o nosso público, qual que é a diferença entre HIV e AIDS e qual que é o termo correto que a gente tem que usar? Então, o HIV é o vírus que causa AIDS. Sim. Só que a grande maioria das pessoas que
que têm o diagnóstico de HIV, elas não desenvolvem a AIDS. A AIDS é a doença que se desenvolve a partir da infecção do HIV, caso a pessoa não se trate. Então, a diferença é que o sistema imunológico de uma pessoa com HIV, em tratamento, ele é como um sistema imunológico de uma pessoa sem HIV, basicamente. E a pessoa com AIDS é a pessoa que não se tratou ou que teve o diagnóstico tardio, ou seja, a pessoa que não se testou e quando descobriu o HIV já estava doente. Né? A gente tem existe até um critério médico que usa o CD4, que o CD4 é uma molécula da célula de defesa que o HIV ataca. Os médicos, eles medem essa quantidade dessa molécula no organismo da pessoa para ver se há um quadro de AIDS ou não. Né? Isso é uma avaliação que só um médico pode fazer. Mas, no geral, o quadro de AIDS se dá abaixo de 300, quando o CD4 está abaixo de 300. Compreendi. E, Guto, como é viver hoje no Brasil com HIV? Bom, o Brasil hoje é um dos países do mundo, né? Muitos países do mundo têm tratamento gratuito e universal, como o Brasil. Aqui, por exemplo, nossos vizinhos, por exemplo, a Argentina tem, o Uruguai tem, a Europa inteira tem, mas não é uma realidade de todos os países do mundo. Então, o Brasil tem essa realidade. O Brasil tinha, inclusive, era um exemplo mundial no tratamento do HIV, porém, nos últimos anos, o Programa Nacional de HIV tem sofrido algumas críticas, porque colocou muito peso no tratamento farmacêutico e deixou de considerar aspectos sociais, questões relacionadas à vulnerabilidade social, por exemplo, que influem diretamente na eficiência do tratamento. Então, se por um lado a gente tem o tratamento gratuito, por outro se deixou, a sociedade abandonou alguns cuidados com relação às pessoas vivendo com HIV, que hoje dificultam a adesão ao tratamento. Compreendi. Né? Então, aqui na roda de conversa, a gente recebeu várias pessoas com problemas de adesão ao tratamento, que estavam já com problemas de saúde, mas que não aderiam porque tinham problemas de tanto vulnerabilidade social, né? A questão de não ter dinheiro para ir fazer uma consulta, para ir até o lugar onde ela receberia o medicamento, quanto também por problemas psicológicos. Então, falta de um atendimento psicológico, que é fundamental para quem vive com HIV hoje, por causa da questão do preconceito. Né? Sim. A gente precisa também que as autoridades oficiais deem o suporte necessário para quem possui HIV. Mas também eu gostaria de falar com você, porque semana passada o Ministério da Saúde lançou uma campanha composta por filmes, né, que demonstram a reação das pessoas ao verem os sintomas, né, que compõem o HIV. E mal foi lançada essa campanha e já despertou diversas críticas, né, de médicos e integrados da população LGBT que trabalham na prevenção das ISTs. Queria saber qual que é a sua opinião sobre campanhas deste tipo e sobre a atuação do Ministério da Saúde nesse sentido. Os grandes, assim, a maior parte dos especialistas em ISTs e HIV lamentaram a campanha. Ela é um retrocesso, porque ela usa de uma pedagogia do medo e do terror que foi usada nos anos 90 e que estudos comprovaram não serem eficientes. O medo e o nojo, por exemplo, eles acabam afastando as pessoas da testagem e se a pessoa não se testa, ela não sabe que ela está com a IST e acaba não se tratando, e por isso a infecção acaba sendo transmitida para outra pessoa. Além disso, a campanha tem problemas também por botar ênfase somente na camisinha. E a camisinha não é a única forma de prevenção ao HIV e também nem sempre é uma forma eficiente
na prevenção às ISTs. Por exemplo, a sífilis, que está hoje, há uma grande epidemia de sífilis no Brasil, ela não é prevenida com a camisinha, simplesmente com a camisinha, porque as pessoas fazem sexo oral, por exemplo, sem camisinha. Sim. E a sífilis é transmitida pelo sexo oral. Então, botar ênfase somente na camisinha não é eficiente. Hoje em dia se coloca a questão da... Eu ia pedir para você, né, se você pudesse dizer, então, quais são os outros meios de prevenção. A questão da prevenção combinada, que são vários meios de prevenção onde se bota peso na autonomia do indivíduo. Então, o indivíduo, de acordo com seus gostos e sua vida sexual, ele escolhe o modo de prevenção. Então, por exemplo, a PrEP, que é profilaxia pré-exposição, que é um remédio que se toma todos os dias, né? Pessoas que possam ter uma exposição ao HIV. Então, ela evita que essa pessoa contraia o HIV. Eu li que tem a PrEP e a PEP, né? Qual que seria a diferença a PEP pós? A PEP seria a administração desses medicamentos pós-exposição. Então, a pessoa teve uma exposição com alguém que ela não conhece, que ela não sabe se a pessoa está testada ou não, não sabe o status sorológico dessa pessoa. Então, por uma precaução, ela toma durante 28 dias os medicamentos antirretrovirais para evitar que ela tenha uma infecção por HIV. Porém, a PEP é uma coisa que se pode fazer eventualmente, né? Aconteceu um sexo desprotegido, uma coisa não prevista. Sim. Se a pessoa tem uma vida, um hábito, digamos, de fazer sexo sem camisinha, o aconselhável é que ela procure o serviço de saúde para tomar a PrEP, que é uma forma eficiente para evitar o HIV. E também a PrEP, como ela exige que o indivíduo faça exame a cada 3 meses, acaba tornando o ato sexual um pouco mais reflexivo, que a pessoa pense um pouco antes de fazer alguma coisa sem pensar. Então, os estudos mostram que a PrEP, em todos os países onde foi implantada, ela reduziu o índice de ISTs e de infecção pelo HIV também. Interessante, Guto. E depois a gente vai voltar a falar um pouco sobre as ISTs também, mas eu queria tratar de outro tema do universo LGBT. Então, nós sabemos que a violência tem crescido muito no Brasil contra a população LGBT e, recentemente, o Supremo Tribunal Federal aprovou a criminalização da homofobia. Eu queria saber de você, se, na sua opinião, essa criminalização ela se constitui como ferramenta eficaz na redução da violência contra a população LGBTI+ no Brasil. Olha, a criminalização é uma demanda bastante antiga do movimento LGBTI, desde a Constituição, né, da Constituinte, aliás. A gente tem essa demanda. Existia, inclusive, o termo orientação sexual naquela lei do racismo, só que caiu na hora da votação no Congresso. Eu acho que, pessoalmente, assim, minha opinião pessoal é que a criminalização é uma boa notícia para a comunidade, porque ela é pedagógica, principalmente. Não que ela vá resolver todos os problemas, toda a violência que existe, né, direcionada à comunidade, mas ela manda um recado importante para a sociedade e ela também é um instrumento legal, importante, até para a gente ter dados estatísticos para poder decidir políticas públicas nesta área. Sem o termo homofobia ou transfobia, sem a gente ter uma forma de registro dessa violência, era até difícil a gente propor políticas públicas. Estatística também, né? É importante, inclusive, na produção de estatísticas, de números, para que futuros governos possam implementar políticas para evitar essa violência
dirigida à comunidade LGBT. E eu acho mais importante ainda que ela tenha vindo no momento onde o governo federal brasileiro tem uma história de violência verbal contra a comunidade LGBT e contra também as pessoas que vivem com HIV. Então, eu acho que é bastante importante que o STF tenha dado recado para a sociedade e também para o governo federal que a sociedade não vai aceitar mais que a comunidade LGBT seja tratada como cidadão de segunda categoria. E há quem diga, Guto, que na verdade essa criminalização da homofobia, a aprovação dela, trata-se de mais um mecanismo de populismo penal. O que você teria a dizer para essas pessoas? Eu acho que eu reconheço e eu concordo com a crítica que o sistema penal brasileiro precisa ser revisto, mas eu também concordo que prisão não resolve a maioria dos problemas, tanto problemas da violência quanto problema da criminalidade. Entretanto, enquanto todo o sistema penal brasileiro é regido por mecanismos de punição, seria bastante estranho que a comunidade LGBT ficasse fora, fosse diferente das outras categorias. Então, se o racismo é crime, eu acho que é coerente ao sistema que a homofobia, a transfobia, a lesbofobia, a bifobia sejam crimes também. E, então, voltando agora à parte das ISTs, Guto, eu gostaria de saber de você que, já que muito se fala em redução de danos, né, quando o assunto é a prevenção das ISTs, o que de fato é isso? O que a gente está tratando quando a gente fala de redução de danos a partir da prevenção das ISTs? Então, esse tema é um pouco delicado, inclusive porque setores políticos demonizaram, né, essa expressão redução de danos. Mas redução de danos significa você partir do princípio que a pessoa que vai fazer a prevenção, ela é autônoma, ela é um indivíduo autônomo que pode escolher que tipo de prevenção ela quer adotar. Então, nós temos, na prevenção combinada, nós temos uma série de opções. Então, tem a camisinha, tem a camisinha interna, a camisinha externa, tem a PrEP, tem a PEP. Existem outras formas, por exemplo, o tratamento ao HIV é uma forma de prevenção à infecção, né? Porque a pessoa tratada, ela não transmite mais o vírus, então a infecção ela para ali naquela pessoa. A testagem é outra forma de prevenção às doenças, às ISTs, né? A pessoa pode, por exemplo, regularmente se testar para sífilis, para HIV, e caso ela venha a ter o diagnóstico de alguma das ISTs, ela faz o tratamento e interrompe a transmissão da cadeia de infecção, né? Compreendi. E, Guto, são muitas siglas, né? Então, eu queria saber de você o que é a TARV, né? E o que poderia ser bom numa adesão ao tratamento antirretroviral e o que é considerado uma boa adesão a esse tratamento antirretroviral. Então, a TARV, ao pé da letra, explicando, é tratamento antirretroviral. Entretanto, assim, esse tratamento ele não é só tomar o medicamento, que hoje tem vários esquemas, né, que o governo fornece para as pessoas com HIV. Hoje são 2 comprimidos por dia. Entretanto, a pessoa tem que ter uma série de condições, né? A gente não pode fazer uma boa adesão das pessoas vivendo com HIV se ela, por exemplo, não tem dinheiro para comer. Então, por exemplo, a gente recebeu algumas pessoas aqui na roda de conversa que elas não conseguiam tomar o remédio porque não tinham comida. Então, o organismo recusava o remédio porque, sem comida no estômago, a pessoa não consegue tomar o remédio.
Então, existe a necessidade de ter toda uma rede de proteção social para que essas pessoas tenham, além da medicação, elas tenham, em caso de vulnerabilidade social, elas tenham também comida, tenham casa, tenham também auxílio na questão da saúde mental, que é importantíssima. Mais uma vez, a desigualdade socioeconômica do Brasil trazendo empecilhos aí para políticas públicas. Exatamente, porque não adianta nada a pessoa ter o medicamento disponível se ela não tem toda uma série de condições para poder fazer o tratamento. Então, já aconteceu algumas vezes da gente ver pessoas que não buscam o medicamento por não terem dinheiro de ir até o lugar para pegar o remédio. Ou não terem o dinheiro para ir fazer os exames, para consultar o médico, mesmo o SUS sendo gratuito. Claro. E universal tem que ter uma série de condições e de situações para que ela possa acessar esses serviços. Compreendi. E Guto, já que o assunto é o uso do antirretroviral, por que o tratamento ao HIV é uma forma de prevenção a novas infecções pelo HIV? Então, porque se fizeram alguns infectologistas, pesquisadores, né, especialistas em HIV, fizeram estudos durante mais de 20 anos com casais vivendo com HIV, né, com pessoas com HIV e pessoas sem HIV, e constataram que a pessoa em tratamento há mais de 6 meses, com a carga viral indetectável, o que significa carga viral indetectável? Que a quantidade de vírus de HIV no sangue é tão pequena que ele não é mais detectável no exame de sangue. Então, se constatou que essas pessoas, com mais de 6 meses de tempo estando indetectável, elas não transmitem mais o HIV. Então, se a pessoa se trata, ela não transmite mais o HIV e interrompe a cadeia de transmissão, né, da infecção. Entendi. E Guto, agora na parte das gestantes também, qual é a importância de se testar no pré-natal as gestantes para HIV, sífilis e hepatites? Então, é importantíssimo porque se a gestante estiver com HIV, ela pode começar o tratamento antirretroviral e a criança nasce sem HIV. É mesmo? Ela pode fazer, inclusive, o parto normal, né? A criança toma um remédio específico para a criança, para bebês, quando nasce, e ela fica sem HIV. Hoje já existe esse tipo de teste? Já existe. Inclusive, Curitiba foi uma das cidades brasileiras que zerou o número de transmissão vertical. Transmissão vertical é a transmissão de mãe para filho. Mas que uma das poucas cidades brasileiras que conseguiram chegar nesse objetivo de zerar a transmissão vertical. E, Guto, o Brasil tem até 2020, né, para atingir a meta 90-90-90, assumida pelo país perante a ONU e também agora o BRICS, né, os BRICS também assumiram esse compromisso. Esta meta prevê que até 2020, 90% de todas as pessoas vivendo com HIV saibam que têm o vírus. 90% das pessoas diagnosticadas com HIV recebam terapia antirretroviral e 90% das pessoas recebendo o tratamento possuam carga viral indetectável e não mais possam transmitir o vírus. Fale para a gente sobre esta meta, como que ela funciona direito, o que você tem a dizer sobre isso? Então, essa meta, mudaram o prazo até 2030, porque chegou à conclusão que estava muito perto, estava muito apertado o prazo, que em poucos países, acho que só tem um país no mundo que conseguiu atingir essa meta, que é a Suécia. O Brasil está bem longe dessa meta, né? Depende da região do Brasil. Por exemplo, o Paraná consegue chegar próximo no primeiro 90, aí, que seria a testagem. Sim. Né? A testagem, a gente está próximo dos 90. O problema é que ainda a gente está bem longe da questão do 90% das pessoas com diagnóstico em tratamento, e está bem longe também dos 90% das pessoas
em tratamento estarem detectáveis. Isso porque está faltando tanto investimento do governo atual, quanto também campanhas, né, para se falar de sexualidade e prevenir a infecção, e também para que as pessoas acessem a testagem, né? É muito importante que a testagem é a primeira etapa. Sim. Sem a testagem, a gente não pode chegar no último 90%, que seriam 90% das pessoas com carga viral indetectável. Com a questão da adesão, a gente está bem longe também, porque mesmo em Curitiba, porque a gente tem ainda um alto índice de abandono de tratamento no Brasil, por questões relacionadas ao preconceito, né, que o Brasil ainda tem as pessoas no geral assim têm bastante preconceito com relação ao HIV, mas também por uma falta de apoio e de proteção social para as pessoas que vivem com HIV. Então não basta só a distribuição do antirretroviral universal e gratuito, mas também tem que ter todo um apoio tanto na área de saúde mental quanto na área social, né, na área de serviço social, que possa dar um apoio para questões ligadas à vulnerabilidade social ou desemprego, né? Uma pessoa desempregada hoje tem problemas variados, e às vezes o HIV é o último dos problemas, né? A gente tem pessoas que vieram aqui na roda que disseram claramente para a gente assim: olha, o HIV é o último dos meus problemas, eu tenho que pagar o aluguel, eu estou com a luz cortada, enfim. A situação do país está complicada, né? Não, e aproveitando, eu sei que não estava no nosso roteiro, Guto, mas já que você falou do governo atual e agora citou alguns dos problemas do Brasil, queria saber de você, para além da retórica do presidente, que a gente sabe que é bem ofensiva, agressiva, mas existe alguma política pública oficial que impacte, né, deste governo atual, que impacte diretamente, positiva ou negativamente na vida da população LGBTI+? Não. Não, na verdade... nem positiva nem negativamente. Existe o tratamento, né, o tratamento das pessoas vivendo com HIV, que ainda existe um índice importante na comunidade LGBT, ainda se manteve, né, e a distribuição de camisinhas se manteve também, mas com relação às campanhas, a última campanha está aí, ela não é só estigmatizante, ela pode criar mais preconceito para as pessoas vivendo com HIV, por exemplo, mas ela também é ineficiente, antes de tudo ineficiente, né? Com relação a políticas públicas para evitar violência homotransfóbica, o governo atual não faz absolutamente nada, né? Cancelou as conferências relacionadas à comunidade LGBT. Então, esse ano não vai ter a Conferência Nacional LGBT. Me parece que não coloca como prioridade o tema. Não, não coloca e não disponibiliza verba tampouco. É muito complicada a situação, realmente. Mas, enfim, Guto, pela Constituição brasileira, nós sabemos, né, que as pessoas que vivem com HIV ou com a AIDS, elas têm direitos e deveres como qualquer outro cidadão brasileiro, né? Entre eles, o direito ao acesso à saúde pública e a dignidade da pessoa humana também. No Brasil, a gente possui legislação específica quanto aos grupos mais vulneráveis ao preconceito e à discriminação, como homossexuais, mulheres, negros, crianças, idosos, portadores de doenças crônicas infecciosas e de deficiência. Você poderia falar um pouco para o nosso seguidor sobre esses direitos? Então, para as pessoas que têm o diagnóstico HIV, é muito importante elas saberem que elas têm direito ao tratamento, né, por lei, desde uma lei de 96, que foi conquistada, não veio do governo, assim, não foi uma coisa que veio de cima para baixo, foi uma coisa conquistada pelo movimento, popular, né? Pelo movimento das pessoas vivendo com HIV. Então, elas têm direito ao tratamento, o governo não pode cortar o tratamento. Se tiver, por exemplo, falta ou muitas cidades do interior do Brasil têm denúncias, né, de falta de medicação, tal. Isso tem que ser denunciado
pode ser denunciado para a ouvidoria do SUS ou para o Ministério Público. Elas têm direito também ao sigilo, né? As pessoas que vivem com HIV, elas não são obrigadas a contar que têm HIV nem no trabalho, nem para o parceiro sexual. E, inclusive, no Brasil é crime você revelar o status sorológico de uma pessoa sem o consentimento dela. Isso é bastante importante que as pessoas saibam disso, né? Porque é uma forma de proteger contra a discriminação, que ainda, infelizmente, é muito forte no Brasil. Sim. E para os nossos seguidores de Curitiba aqui, aonde que os curitibanos podem procurar aconselhamento sobre HIV e ISTs aqui na cidade? Então, sobre HIV, as pessoas podem procurar o COA, né, que faz testagem, que é ali na Rua do Rosário, ali no Largo da Ordem. Podem procurar o Grupo Dignidade, onde a gente está. As pessoas já com diagnóstico de HIV também podem procurar a roda de conversa igual aí. Se quiser deixar um merchan também, se tiver site, Facebook, alguma coisa, fica à vontade. Ah, tá. A gente tem Twitter e Facebook. Se vocês quiserem, podem... Como é que tá lá? Roda de conversa igual aí. Tanto no Facebook quanto no Twitter. Sim. E, Guto, então, para fechar esse nosso papo tão rico de informações, tão esclarecedor, eu queria saber de você qual que é o significado desse sinal I é igual a I? Ah, sim. Então, I significa indetectável, que diz respeito à carga viral indetectável. A pessoa que faz o tratamento antirretroviral, né, o TARV, ela, depois de alguns meses do início do tratamento, o vírus fica indetectável na corrente sanguínea. Então, ela não transmite mais o HIV. E por isso que é o outro I, que é o indetectável igual a intransmissível. Ah, entendi. Muito interessante. O destaque, né, nessa expressão I igual a I, é para botar, é uma forma da gente botar ênfase nessa intransmissibilidade do vírus, quando a pessoa adere ao tratamento, porque antigamente as pessoas até faziam um tratamento, que era bem mais complicado do que hoje, mas elas não se tornavam indetectáveis, demorava muito tempo e geralmente elas não se tornavam indetectáveis, então elas continuavam transmitindo o vírus. Então tem toda uma série de preconceitos hoje em dia, né? Muitas pessoas que vivem com HIV hoje falam que a pior parte de ter HIV não é o HIV, mas é o preconceito das outras pessoas. Sim, compreendi. Guto, quero agradecer demais a tua participação, obrigado pelas informações, eu que agradeço. De verdade, e dizer para vocês que gostaram da nossa conversa, que siga nossas páginas nas redes sociais e no YouTube, se inscreva no canal e para acessar as notificações, para ativar as notificações, clica no sininho. Muito obrigado.